Boa noite, meu nome é Pedro Oliveira da Silva, sou estudante da Universidade Federal do Maranhão, estou cursando Letras Português e neste período estou cursando a disciplina de estágio obrigatório 2 ensino médio. Neste momento irei ministrar uma aula de português com o tema pronomes demonstrativos. Primeiro vamos ver o conceito de pronome. O que é pronome? Pronome é a palavra que substitui ou acompanha um substantivo, nome, definindo-lhe os limites de significação. Por exemplo, na frase, aquele computador é meu, podemos ver aqui nesta frase que a palavra aquele constitui um pronome e a palavra meu também constitui um pronome. Nesta outra frase, eu devo sair às 6 horas. Podemos perceber que a palavra eu também se constitui em um pronome. Tipos de pronomes. Na língua portuguesa existem vários tipos de pronomes, que são os pronomes pessoais, pronomes possessivos, pronomes demonstrativos, pronomes interrogativos, relativos e indefinidos. Além dessa classificação principal, os pronomes também podem ser classificados em adjetivos e substantivos, ou seja, eles podem ser classificados os pronomes em pronomes adjetivos e pronomes substantivos. E o que vem a ser os pronomes interrogativos? Os pronomes interrogativos são aqueles usados em perguntas, sejam elas diretas ou indiretas. E são eles: que, quem, qual, quais, quanto, quanta, quantos, quantas. Repetindo, os pronomes interrogativos são que, quem, qual, quais, quanto, quanta, quantos, quantas. Veremos agora os pronomes interrogativos em perguntas diretas. Em perguntas diretas, o pronome vem no começo da pergunta e finaliza com um ponto de interrogação. Por exemplo, quem fez o almoço? Podemos perceber que nesta pergunta a frase é constituída do pronome quem, que está no começo da frase, e finalizada com um ponto de interrogação. Veremos esta outra frase. Quanto custa a entrada? Podemos perceber nesta frase que ela é iniciada com o pronome quanto e finalizada com o ponto de interrogação, constituindo assim em uma pergunta usando pronomes, uma pergunta direta usando pronomes interrogativos. Vamos ver agora esta outra frase. Qual o prato principal do jantar? Podemos perceber também aqui nesta frase que a pergunta é iniciada com o pronome qual e finalizada com o ponto de interrogação, sendo desta forma uma pergunta direta usando pronomes pessoais. E em perguntas indiretas? Em perguntas indiretas, o pronome vem no meio da pergunta e finaliza com ponto final. Vamos ver alguns exemplos. Quero saber quem fez o almoço. Percebemos aqui nessa frase que o pronome quem está no meio da frase e é finalizado também com um ponto final. Outro exemplo, outra frase. Pergunte quanto custa a entrada. Nesta pergunta podemos perceber também que o pronome quanto está no meio da frase e esta frase também é finalizada com um ponto final, constituindo assim uma pergunta indireta. Outra
Frase: diga-me qual o prato principal do jantar. Percebemos novamente que a frase é constituída do pronome qual, que está no meio da frase, e é finalizada com um ponto final, constituindo assim uma pergunta indireta, interrogativa. Agora veremos uma atividade que vai ficar para os alunos responderem. A frase diz o seguinte: as sentenças abaixo, a atividade é constituída diz o seguinte, a atividade diz o seguinte: as sentenças abaixo estão na forma de perguntas indiretas. Transforme-as em perguntas diretas usando pronomes interrogativos e não repita os pronomes. Letra A: quero saber o seu nome. Letra B: quero saber a sua idade. Letra C: quero saber quando você vai chegar. Letra D: quero saber quem é o responsável. E agora vamos ver aqui as respostas de como seriam estas respostas que os alunos teriam que dar. Na frase: quero saber o seu nome, a resposta seria mais ou menos desta forma: qual é o seu nome? Podemos perceber que a frase está na interrogativa direta, que começa com o pronome qual e termina com um ponto de interrogação no final. Letra B: quero saber a sua idade. Quantos anos você tem? A resposta seria: qual a sua idade? Podemos perceber aqui nessa frase também que o pronome qual inicia a pergunta, a frase interrogativa, e ela é finalizada também com um ponto de interrogação, sendo desta forma uma frase interrogativa direta. Letra C: quero saber quando você vai chegar. A resposta seria: que hora você vai chegar? Percebemos aqui nessa frase que ela começa com o pronome que e finaliza com o ponto de interrogação, constituindo assim uma frase interrogativa direta. Letra D: quero saber quem é o responsável. E a frase seria desta forma: quem é o responsável? Percebemos aqui nesta frase também que o pronome a pergunta começa com o pronome quem e é finalizada com um ponto de interrogação. Então, vemos aqui que as respostas que os alunos provavelmente dariam a esta atividade seriam, repetido novamente: qual é o seu nome? A resposta da letra A. Letra B: qual a sua idade? Letra C. A resposta seria: que horas você vai chegar? Letra D. A resposta seria: quem é o responsável? E esta foi uma pequena aula de português com o tema pronomes interrogativos. E esta aula faz parte da disciplina de estágio que eu estou cursando aqui na Universidade Federal do Maranhão e constitui uma dos itens para se obter nota na disciplina de estágio. E esta foi a minha aula. Boa noite e muito obrigado.